Neste episódio, o aço inox, agora em uma grande placa de 200 mm, avança em sua jornada e chega à etapa de laminação a quente. Ele ganha formas que moldarão o futuro, chapas e bobinas. Com uma combinação de força, tecnologia, precisão, o aço inox começa a tomar a sua forma definitiva. Olá, meu nome é Valéria Monteiro, eu tenho 29 anos, tenho 3 anos aqui de Eperam e atualmente eu sou engenheira de processo responsável pelo reaquecimento de placas aqui na laminação de tiras a quente. E hoje vou mostrar para vocês um pouco do nosso processo da laminação de tiras a quente e vamos iniciar aqui pelo depósito de placa. A Eperam trabalha com aços inoxidáveis, elétricos e carbonos especiais e 100% desses produtos passam aqui pela laminação a quente. As placas lingotadas, elas vêm da cearia via vagão e são armazenadas aqui no depósito de placa. Todas essas placas, elas possuem 200 mm de espessura padrão. O que varia as dimensões são a largura e o comprimento, que pode chegar aí até 25 toneladas cada placa. Então, cada placa que a gente está vendo aqui em cima, ela vai virar uma bobina após o processo da laminação a quente. Os aços, eles são classificados como aços perecíveis ou não perecíveis. O que diferencia? Os aços perecíveis, eles têm a exigência de ter um resfriamento controlado. Então, eles são armazenados de forma diferente em fossos com refratários e tampas para a gente ter esse controle do resfriamento. Já os aços que não são perecíveis não têm essa exigência, então eles são armazenados ao ar livre aqui no galpão do depósito de placas. Os aços que são perecíveis, ao vir da aciaria, eles já vêm com o vagão, já é uma exigência, né? Vem com o vagão coberto para ter esse resfriamento controlado, desde a saída do lingotamento até o processamento aqui no forno. Tem algum exemplo de tipo de aço que é perecível e outro que não é perecível? Sim, os aços triplex, por exemplo, né, o 441, é um aço automotivo, ele é um aço perecível, e baixo carbono é um aço não perecível. Baixo carbono? Um austenítico, por exemplo? Tem os austeníticos também, né, os 3XX, 430, também 430A também que não são perecíveis. Isso. Então, pessoal, itens que são muito importantes para a gente aqui na fase do depósito de placas é a rastreabilidade do produto. Então, é saber qual que é a unidade metálica, né, então vem identificado aqui nas placas qual que é o produto e qual que é a largura. Isso aqui é muito importante para o processo de reaquecimento, de laminação e a gente tem a rastreabilidade do produto durante todo o fluxo produtivo. Os aços perecíveis são armazenados de forma diferente. Nós temos 3 fornos PITs aqui em que são armazenados esses aços perecíveis. É basicamente um fosso refratário com tampas para a gente ter esse resfriamento controlado. Então essas placas perecíveis, elas são enfornadas aí de 200 a 400 graus. Já os aços não perecíveis são enfornados a temperatura ambiente, justamente por serem armazenadas ao ar livre. Os aços perecíveis, eles precisam desse controle porque elas podem gerar trincas, quebras, então isso pode gerar danos aos equipamentos aqui da laminação a quente. Então por isso que a gente tem essa classificação e separação aqui no nosso depósito. Então aqui na MC1 eu faço a conferência da largura das placas, na MC2 eu faço a conferência do peso e na MC3 eu vou conferir a espessura e comprimento das placas. Então toda essa checagem ela é realizada aqui antes de serem enfornadas. Então pessoal, né, nós vimos aí o depósito de placas, né, que é onde tem a matéria-prima para o processo aqui de laminação a quente. Já esse galpão aqui é o que a gente vai ver todo o fluxo produtivo aqui da LTQ. Iniciando pelo processo aí de reaquecimento de placas, em seguida laminação de desbaste, laminação final e o bobinamento. Placas que nós vimos no depósito, elas são enfornadas no nosso processo aqui, que a gente chama aqui de walking beam. O objetivo aqui do forno é aliviar as tensões das placas para que seja possível conformar a quente e atingir as propriedades exigidas aí para cada material. Então, como que funciona esse processo? Nós temos aí queimadores pelas laterais e pelo teto do forno, que é para distribuir o calor durante todo esse comprimento. Esse forno ele é dividido em 4 regiões. A primeira é a região de recuperação, ela não tem queimadores, mas ela aproveita o próprio calor gerado dentro do processo de combustão no forno. Nós temos o pré-aquecimento, aquecimento e encharque. O nosso objetivo aqui é que as temperaturas da superfície da placa sejam bem próximas com a do núcleo, porque isso vai ser muito importante para o processo da frente. Nós usamos aqui como combustíveis o gás natural e o próprio gás de alto forno que é gerado no nosso processo aqui dos altos fornos. Então é uma forma também da gente tentar aí, ser mais sustentáveis. Por que chama
forno Alquimbim. Como que é o movimento dessas placas até a remoção aqui, né, para seguir o processo? São vigas móveis, então elas vão subindo, atravessam uma região e descem. Então ela vai fazendo todo esse movimento de caminhar durante o forno e vai passando por todas essas regiões para atingir a temperatura aí das placas. Quais são as variáveis mais importantes aqui? Qual que é o tempo de permanência, qual é a temperatura de desenfornamento e o controle do oxigênio da atmosfera do forno. Por quê? Dependendo desse controle, a gente pode formar uma carepa mais ou menos aderente. Então, esses itens são os mais importantes para os processos aí subsequentes. Então, ali a gente já consegue ver, tá vendo? Ó, a máquina extratora, ela entra dentro do forno, faz a remoção da placa, coloca ela em cima da mesa de rolos e direciona ela para o processo de descarepação. Durante o processo de reaquecimento de placas, pode-se gerar uma camada de óxido, que a gente chama de carepa. Então, para evitar que se gere defeitos superficiais, elas passam pelo processo de descarepação, né, que a gente está vendo aqui, que basicamente se resume em jatos de água, tanto na superfície superior quanto inferior, de alta pressão, que vão fazendo essa limpeza em toda essa superfície. Então, nós acabamos de ver o processo de descarepação. Logo que a gente finaliza esse processo, a placa ela é encaminhada para o laminador desbastador, onde o principal objetivo é reduzir a espessura da placa ali, que é de 200 milímetros e pode chegar até 24 milímetros, ok? Esse processo, ele acontece de forma reversível, ou seja, o esboço ele vai passando de um lado para o outro, até chegar nessa espessura desejada. Como que é feito esse processo de desbaste? Nós temos os cilindros de trabalho e temos os cilindros de encosto. O cilindro de trabalho, ele vai exercer a força direta sobre o esboço e vai exercendo uma força e vai reduzindo essa espessura, ok? O que evita essa tira ser espalhada? Nós chamamos de laminador de bordas, que é um edger. Ele fica posicionado na lateral do laminador de desbaste e ela contém esse espalhamento à medida que a gente vai laminando. É um limitador. É como se fosse. Ela limita o espalhamento da tira ao longo da laminação, para que a gente consiga aumentar apenas no comprimento e não na largura do material. Na saída do steckel, nós temos duas câmeras de alta resolução e aí a gente tem um processo ali com inteligência artificial, que a gente chama de CIAS, que é para detectar defeitos, tanto na face superior quanto inferior da tira. Isso é muito importante para a gente porque a gente pode intervir durante o processo. Se surgir algum defeito superficial, a gente consegue intervir sem mandar defeitos para os processos subsequentes. Então, o CIAS também é uma ferramenta muito importante para a gente conseguir garantir a qualidade do produto aqui. Alguns produtos também têm uma exigência em relação à propriedade final. Então, com isso, elas passam por um processo de resfriamento que funciona basicamente com jatos de água, tanto na face superior e inferior, que também vão trabalhar aqui em relação à propriedade do material. Isso também vai depender, vai variar aí de acordo com o tipo de produto e a especificação desejada. Por exemplo, eu posso transformar um material aqui na propriedade marca em si. As chapas, o esboço ele é cortado em chapas e a gente consegue vender diretamente aí para os nossos clientes e as dimensões que vão ser cortadas depende da especificação dos pedidos. O que não for virar chapa grossa, segue o fluxo pela mesa de rolos até o laminador acabador, que é a nossa próxima etapa do processo. Após a tira passar pelo processo de resfriamento, ela é bobinada para poder ser enviada para os nossos clientes, seja cliente externo ou os nossos clientes externos, né? Seguir pelas laminações a frio. Nós chegamos ali no steckel, né, até a menor espessura de 1,80 e a maior espessura de 12,70 milímetros. Menor que isso, vai para o laminado a frio. Vai para o laminado a frio. Após passar pela laminação a quente, se for necessário reduzir a espessura da bobina para níveis ainda menores, o próximo passo, a laminação a frio, um processo incrível e de precisão cirúrgica.